Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje vai aprender mais do que isso. Vai aprender a importância daquele artefato que é o único que separa você do chão. Isso mesmo, hoje você vai entender como nasce um pneu e qual pneu você deve comprar. Isso vai ser de grande valor e conhecimento para você que achava que estes redondinhos aqui eram feitos com suco de borracha, um pouquinho de carvão, geladeira e depois ia para o seu carro. Meu amigo, isso aqui tem tecnologia demais. E é isso que você vai ver depois da vinheta. Como será que o pneu nasce? Vem comigo. Mas antes de começar essa explicação para você que anda de carro, anda de moto, anda de ônibus, de trem não, é de ferro, anda de avião, que pode ser que nem fosse possível que a indústria automotiva, ou de motos, ou de caminhões, ou de ônibus, e até a indústria da aviação existisse se não fosse a borracha e, consequentemente, os pneus. Para começar essa epopeia de descobrir como aquele caldinho branco da seringueira se transforma nesse mundo de opções, eu fui até o laboratório da Pirelli em Santo André, onde você vai entender como que a alquimia entre borracha e vários outros fatores, vários outros componentes químicos transformam o pneu como o do carro que você tem aí na sua casa. E nada melhor do que fazer isso em uma das empresas que mais vende pneus no Brasil atualmente. Estou aqui com o Fabiano Leonardo, gerente de desenvolvimento de materiais, e a minha pergunta, curiosidade minha até, não sei nem se quem está assistindo está curioso para isso, mas como é que transforma aquele látex que cai da seringueira, depois de aberta, nisso aqui e depois num pneu? Bom, prazer pessoal. Daquele látex, ele é recolhido numa canequinha, depois eles jogam um agente coagulante, um ácido, para coagular, onde você separa a fase sólida daquele látex e a fase líquida, e vai para uma usina de beneficiamento, que a partir de processos de secagem, de lavagem, você transforma aquele látex, aquele líquido branco, na borracha natural. Com cheirinho de bacon. Com cheirinho de bacon porque está defumada. Defumada, né? Para secar. Isso, a defumação, no caso dessa borracha, foi utilizado para secar, para tirar toda a água daquele látex que está contido ainda, secar e transformar na borracha natural. E como que isso aqui vira pneu? Cada parte do pneu, você tem uma receita específica, porque você tem uma propriedade físico-química específica. E aqui você junta esses componentes? Aqui eu tenho praticamente todos os ingredientes, muito mais aqui eu tenho à disposição na fábrica. Aqui eu tenho em torno de 200 ingredientes, que eu misturando esses ingredientes em determinadas combinações, eu consigo ter a propriedade física final desejada para cada composto. Certo. Tá? Então assim, hoje um composto de borracha, eu uso 50% dele borracha. Seja ela uma borracha natural, uma borracha sintética, né? E os outros ingredientes são negro de fumo, a sílica, aqui a gente tem negro de fumo, aqui, ó. né? Aqui a gente tem sílica. A Boa. sílica, a sílica normalmente é usada para pneus que querem menos resistência, né? Perde um pouo da aderência e ganha no consumo? Muito pelo contrário, a sílica, aí, a vantagem dela é que você consegue reduzir a resistência ao rolamento sem perder a aderência no piso molhado. É mesmo? Com negro de fumo eu consigo ter um composto... Não, em piso molhado não, estou dizendo de temperatura. O pneu esquenta menos? Esquenta, mas não por causa da sílica. Ah, Tá? Porque a formulação, quando você precisa de um pneu que ele tem uma menor resistência ao rolamento, ele precisa esquentar menos. Se ele esquentar muito, ele começa a aderir mais. Né? Tá? Pneu de Fórmula 1, a volta de aquecimento. Sim. Tá esfregando o pneu no chão, eu tenho que esquentar o pneu para ele começar a ter essa aderência com o solo. Muita gente não entende o que é esse processo de vulcanização, porque para a borracha virar um pneu, para todos esses compostos virarem o que a gente conhece por pneu, com elasticidade e durabilidade, tem que vulcanizar. O que é esse processo? O processo de vulcanização nada mais é do que a reticulação dos compostos de borracha com o enxofre. Legal. Então, quando a gente mistura todos os ingredientes, né, a gente tem um produto assim, tá? Então ele é um material que é deformável, então se você esticar isso daqui, ele deforma, tá?
Então a gente fala que ele está no estado plástico. Isso aqui é uma borracha? É um composto de borracha. Então assim, aqui eu tenho borracha, seja ela natural ou sintética, eu tenho nego de fumo, posso ter sílica já aqui, tenho óleos, tenho resinas, tenho protetivos, tenho acelerantes e tenho enxofre. Aqui já tem enxofre. Aqui já tem enxofre. A reação de vulcanização, ela acontece com temperatura. Então a partir de 100 graus, 105 graus, eu começo a quebrar as cadeias das borrachas e começo a fazer a reticulação com enxofre. Então, enquanto eu produzo a borracha e não coloquei o enxofre, eu posso chegar a uma temperatura até uns 140, 150 graus. Mas a partir do momento que eu coloco o enxofre, se eu der temperatura, vulcaniza. Certo. E daqui você tira um monte de compostos diferentes. Tira um monte de compostos. De acordo com a combinação. As pitadas que você vai colocar. Põe mais desse, menos desse, mais borracha natural, mais borracha sintética, mais nego de fumo, sem nego de fumo, com sílica. Aí você tem todas as combinações possíveis. Lógico, cada ingrediente, ele tem uma certa função. Certo. Mas tem que lembrar que assim, o composto, as propriedades é como se fosse uma coberta curta. Sim. Você melhora uma coisa, você piora outra. Custo, aderência no piso molhado, aderência no piso seco, resistência ao rolamento. Então assim, o know-how está em você conseguir melhorar as propriedades sem piorar as outras. Sim. Então, você aumentar em todos os campos possíveis. Daqui vai agora para a fábrica fazer esse modelo e depois vai passar por esses testes. Da cabeça dos formuladores, eles fazem as combinações dos ingredientes. Certo. Tá? Aí desce para o laboratório uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Tantas gramas do ingrediente Z0070, tantas gramas do F857, tantas gramas da borracha natural, desce uma receita. Essa receita, ela é misturada num bambure, parece uma batedeira, como se fosse uma batedeira, e essa mistura de todos os ingredientes me dá esse composto, essa massa crua. Depois isso vai para uma prensa de vulcanização, onde é vulcanizada, né? E para cada teste que eu faço no laboratório, cada equipamento que eu vou caracterizar esse composto, ele tem um corpo de prova, com uma certa dimensão, um certo formato. Então na prensa de vulcanização eu confecciono, eu vulcanizo esse composto em diversos tipos de corpos de prova, onde eu vou testar. Entendi. E dos resultados desses testes, eu consigo correlacionar com a performance do pneu na pista. Então se o piloto me fala, eu preciso que a gente aumente o comportamento no piso molhado. Opa, eu sei que se eu colocar um pouco desse cara aqui, eu sei que vou melhorar. Certo. Então eu tenho um teste aqui que me confirma antes. Não, realmente, o que você mexeu, esse número mudou aqui. Uma pequena amostra. É uma pequena amostra. Certo. Melhorou. Tudo que pode ter sido pensado lá no digital, é aqui que fisicamente a coisa começa a acontecer. E às vezes, antes mesmo de chegar nesse resultado que só a química pode te dar, já tem alguém lá dentro do laboratório, em um computador, fazendo todas as simulações que um pneu precisa, tanto em piso molhado, quanto em piso seco, quanto fisicamente como que ele vai se comportar. E você não pode achar que essas ranhuras aqui são por acaso. Isso aqui também é estudado e formulado em computador. Como que é o desenvolvimento de um pneu? Quando a gente tem esse poder computacional que cresce, ferramentas de simulação que propiciam a gente construir de forma bem realística o pneu no ambiente virtual, a gente começa a mudar um pouco o fluxo, né? A Pirelli, no decorrer dos anos, vem criando métodos, né, de prototipagem virtual que propiciam a gente ciclar o desenvolvimento do pneu como se fosse um desenvolvimento desde o projeto para a construção virtual, os testes virtuais, né, análise desses resultados e aí escolher os protótipos que são mais promissores para aquele desenvolvimento. E depois a gente flecha com loop físico. E isso retroalimenta todo o desenvolvimento. Legal. E a partir da parte virtual você consegue pedir para o laboratório desenvolver? E o laboratório desenvolve algo que fala para você, por favor, testa aí para ver se vai dar certo isso que a gente descobriu. Exato, é uma via de mão dupla, né? O desenvolvimento virtual ele tem que ser alimentado pelos testes laboratoriais, desde a caracterização dos materiais até o desenvolvimento do pneu no âmbito virtual, né? Legal, mostra umas ferramentas que você tem aí para ficar mais claro como que é possível transformar a vida real em vida virtual e ter os mesmos resultados. No ambiente virtual a gente tem dois propósitos, vamos dizer, dois macro propósitos, né?
que é a parte de estudo de integridade, né, também para a parte do desenvolvimento, e também a parte de performance. A parte de desenvolvimento do produto, né, ela nasce, por exemplo, num novo produto, ela nasce com a definição do desenho de banda de rodagem, né, que define, que dá identidade para o produto, né. E isso ele não é feito só de caráter estético, mas também de caráter engenheirístico, vamos dizer assim. Então aqui, por exemplo, são simulações virtuais para o desenvolvimento do novo Cinturato P7. Então a gente tem toda a parte de geração de forças, aqui, por exemplo, é a distribuição de desgaste. Aqui a gente consegue ver como que está sendo as energias de abrasão quando o pneu entra em contato com o pavimento. Aqui é toda a parte de geração de força. Você consegue simular pavimentos diferentes também, hein? Sim, a gente Legal. consegue simular pavimentos irregulares para fazer também a parte vibracional, que é muito importante para o conforto, né, de um veículo, como também pavimentos diferentes abrasões, para a gente conseguir definir qual que vai ser o rendimento quilométrico do nosso produto. Outra parte que eu gostaria de comentar, né, que eu disse anteriormente, que é a parte de integridade. Por exemplo, nós sabemos muito bem que nossas estradas não são as mais... Cristãs. Exato, as melhores do mundo, né? Então, uma parte muito importante que a gente leva em consideração aqui é o teste de impacto, né? Então, a gente faz simulações em âmbito virtual, como esse daqui que eu vou demonstrar para vocês, né? Que o pneu, ele é construído aqui, o pneu, ele tem todas as características do pneu físico, né? Todos os componentes estão caracterizados. Os componentes de forma individual são caracterizados nos laboratórios físicos, e aí essas informações chegam para a gente, para o grupo de modelagem, e a gente introduz essas informações dentro do modelo com as características físicas de como esse pneu deve ser construído. Depois que ele é feito, desenvolvido, construído virtualmente, a gente começa a simular certas condições. Aqui, por exemplo, a gente simula o impacto numa guia. Por que que a gente faz isso? Porque quando a gente analisa o pneu de forma individual, é o cenário mais crítico para um pneu. Quando a gente vai para análise em veículo, que a gente tem uma suspensão funcionando, todo aquele cinematismo da suspensão trabalhando, a gente pode analisar simulações, por exemplo, mais realísticas, como que é o impacto num buraco, né, que a gente chama do teste pothole. Esse daqui, por exemplo, é um veículo. É uma simulação de dinâmica veicular. Aqui não tem só o pneu caracterizado, mas também as características do veículo. Toda a matemática envolvida nisso. Toda a matemática. A dinâmica desse veículo, apesar de parecer uma coisa mais ligada para um videogame, alguma coisa assim, ela é muito mais real do que aquilo que está presente no videogame, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho as curvas de impacto, né? Como vocês podem ver aqui, o veículo teve um impacto. Aqui eu tenho um buraco, deixa eu aproximar para vocês, voltar um pouco. Aqui eu tenho o veículo chegando, aqui tem um buraco, como você pode ver, as forças foram anuladas, a suspensão só está trabalhando ali, né, fazendo aquele efeito de abertura da suspensão, e logo depois eu tenho o choque, que eu tenho esse aumento da força vertical e longitudinal no impacto. Tudo isso é caracterizado aqui como se eu tivesse um acelerômetro ali preso no cubo da roda. Esse teste, por exemplo, ele pode ser reproduzido também em pista. Inclusive existem, os nossos clientes, eles têm modelos de buraco padrão. E esse buraco, que a gente chama padrão, entre aspas, eles são caracterizados levando em consideração as condições dos pavimentos que a gente tem aqui na América Latina. Essas informações, elas são muito importantes para a integridade do pneu. Quanto disso que você simula aí está condizente com a realidade em percentual? É 100% condizente com o que ele vai encontrar no teste? Sim, tem que ser, né? Na verdade, é aquilo que eu comentei anteriormente. Os testes retroalimentam os modelos. Óbvio que dentro de um ambiente virtual, até por uma questão de poder computacional, existem limitações. A engenharia da Pirelli, como modeling, como modelagem, ela tem que entender quais são essas limitações e aplicar os modelos de forma inteligente e coerente
para as aplicações nas quais os resultados nos forneçam dados importantes para que a gente consiga tomar decisões. Quanto tempo leva, mais ou menos, do zero aqui até chegar na roda de um carro? Aí vai depender do tipo de desenvolvimento. A gente tem desenvolvimentos, por exemplo, de 1 ano e meio, de 2 anos, depende de quanto que é o timing de desenvolvimento definido pela montadora. Nesse sentido, a Pirelli adota diferentes estratégias, não sozinha, né? Isso sempre em contato com a montadora. Existe também o fornecimento que a gente chama off-the-shelf, que é pegar o pneu de prateleira e colocar no veículo. Para desenvolvimentos curtos, por exemplo, um facelift de um veículo que a gente não vai ter grandes modificações, vai ser só uma modificação estética, que vai com certeza ter um desenvolvimento mais curto de tempo, aí a gente trabalha só adaptando o produto para aquelas novas características do veículo. Se for uma nova plataforma, com desenvolvimento de uma linha totalmente nova de veículos, aí a gente precisa de mais tempo, até porque a montadora vai ter mais tempo para se dedicar naquele projeto, né? Então é muito relativo nesse tipo de coisa. A parte de performance, aqui, por exemplo, são aquilo que eu falei, testes físicos que a gente faz em essas curvas sólidas, né? São os testes físicos, né? E aqui as curvas tracejadas são os modelos. Esse tipo de coisa, por exemplo, isso daqui é uma elipse de atrito que vai falar exatamente com a performance do pneu em pista, né? E isso depois retroalimenta toda a parte de simulação de performance, né? Como aqui a gente tem, que eu acho que é bem interessante, que você tem um veículo motorsport, esse aqui é um GT, né, correndo em pista. É óbvio que aqui é uma aplicação motorsport, porém esse tipo de desenvolvimento a gente faz também com as montadoras, né? E aqui a gente tem, por exemplo, vários KPIs que a gente considera como diagrama de acelerações, né, na qual eu consigo ver, por exemplo, como que o piloto está conduzindo o veículo em si, né? E assim por diante. Eu tenho as curvas do pneu aqui, como que você pode ver, que são as características que eu imputei vindo dos testes e dos modelos virtuais. Hoje, a Pirelli, ela conta, né, em Milão com um simulador, por exemplo, com um simulador estático, que é utilizado não só para os testes homologativos, mas também para o desenvolvimento dos modelos em si, né? Como você pode ver, é um veículo, né? Esse daqui é uma Porsche real, que fazia parte da frota que a Pirelli tinha ali na Itália. Esse veículo ia ser desativado a nível teste, né? Ele foi utilizado para a construção do simulador. Como vocês podem ver aqui, toda a parte digital foi instalada, ou seja, o veículo ele serve como uma casca, né, desse simulador. Depois, dentro dessa sala de controle que a gente tem aqui atrás, com os computadores aqui que ficam o pessoal do teste, a gente vai conversando com o piloto que está dentro, através como se fosse mesmo em pista, né? E os testes são feitos nesse ambiente. Esse daqui é o simulador base que a Pirelli usa hoje para o desenvolvimento de novos modelos. Por exemplo, até os modelos que vão para a Fórmula 1, eles são desenvolvidos aqui e testados, né? Agora que a gente já viu como o látex vira borracha e como essa borracha é aplicada em carros em ambiente virtual, fazendo todas as correções matemáticas, vamos ver como esses compostos se comportam num laboratório físico indoor da Pirelli. Bom, eu estou aqui com o Roberto Falkenstein, que é CEO do Circuito Pan-Americano e diretor de pesquisa e desenvolvimento aqui da Pirelli. Tudo bom, Roberto? Opa, tudo bem, e você? Como vai? Beleza. A gente está aqui porque depois do pneu sendo feito física e quimicamente, ele vem ser testado essa alquimia aqui nos laboratórios para ver o estresse, para ver resistência. Conta um pouquinho de tudo que tem nesse laboratório indoor aqui. Pois é, para nós é muito importante que o pneu tenha uma segurança quando ele vai para o mercado. Então, durante a fase de desenvolvimento de todo o produto, de qualquer pneu, nós passamos primeiro por esse laboratório aqui. Quando temos as primeiras peças físicas, testamos elas de forma exaustiva para garantir que depois no mercado não vai ter problema.
Então até exageramos nos testes aqui que acontecem para justamente garantir que depois com o consumidor isso não vai ser um problema. Aqui é um dos testes, por exemplo, ninguém imagina, mas nós testamos uma resistência à perfuração. Tem um mínimo que nós temos que respeitar, é lógico, o pneu não vai ser resistente a tudo, mas deve ter um mínimo em que nós respeitamos e que o pneu deve passar esse teste, por exemplo, uma resistência nesse caso a um objeto perfurante no pneu. Mas nós fazemos outros testes, um dos exemplos grandes aqui é o teste de fadiga. Nós testamos o pneu até o fim de vida dele, até ele terminar a vida dele, para garantir que a fadiga do pneu, a resistência à fadiga do pneu seja adequada e assim no mercado não cause problema. Um outro teste que nós fazemos, por exemplo, é a resistência a alta velocidade. Então nós levamos o pneu no máximo da velocidade dele e com isso testamos nessa velocidade para garantir que se um consumidor, por acaso, usar o pneu naquela velocidade, obviamente ele fique íntegro e não tenha problema algum. Nós também fazemos testes aqui, por exemplo, não tão ligados à segurança, mas que acabam impactando no dia a dia do usuário. Resistência ao rolamento, por exemplo, que na verdade está intimamente ligado, diretamente ligado com o consumo de combustível do veículo. Então é importante para nós que o pneu não consuma, ajude o carro a economizar combustível. Por isso nós temos máquinas próprias para fazer esse tipo de teste que já nos dá uma indicação de um pneu que vai ajudar a economizar combustível. Assim como o ruído, que é um outro fator importante para nós que testamos no pneu, assim como testamos o pneu também nas suas condições de fazer curva, com carga, exagerando na carga, colocando essa curva, analisando o tempo de resposta, tudo isso com o objetivo do quê? De desenvolver um produto que a gente sabe que vai estar seguro para o consumidor em uma situação de emergência, que talvez ele nunca precise, a gente até espere isso, mas se por acaso precisar, está lá o pneu pronto, respondendo e devolvendo a ele o controle do veículo e fazendo com que ele continue sua viagem segura. Legal. Esse aqui é bem importante, né? Porque a gente tem de buraco nas cidades. Isso aqui é bem a prova de que é bem legal para o consumidor saber que ele vai estar com o pneu seguro, seja qual for a ocasião. E também é importante ressaltar que depois de passar por todo esse estresse aqui dentro, o pneu ainda vai para uma prova de vida real, né? Quem já foi lá no circuito pan-americano e viu um teste de pneus, sabe como é impressionante as condições que o pneu é testado, né? Isso é importante, porque essa daqui é uma das etapas. Depois, a gente vai fazer outros testes, por exemplo, esse que você comentou aí de resistência ao buraco, a objetos perfurantes, esse é um dos testes. Depois temos outros testes que fazemos inclusive no nosso circuito pan-americano. Ali também tem uma área de contato da banda de rodagem com o asfalto. Como é que é feito esse teste aqui? Então, para nós é importante essa área de contato do pneu com o solo. Porque se você pensar bem, o carro depois ele está apoiado em 4 áreas de contato do pneu com o solo. Então, na verdade, para nós é importante entender como é essa área de contato, porque ela vai nos dar uma orientação sobre como o pneu com o carro, logicamente, vai responder às manobras e tudo mais. Então, analisamos muito essa área de contato, a pressão que nós temos ali, a aderência do pneu que está tendo naquele momento, justamente para nos garantir que dê umas qualidades mínimas de prestações aí para o pneu ter uma boa aderência, se comportar bem em curva e tudo mais. Uma coisa que muita gente me pergunta, e aliás é uma curiosidade minha também, é como que depois de um pneu pronto, de acordo com aquela especificação, com aquela química, com aquela estrutura, vocês sabem qual é a calibração correta para ele? Então, a calibração correta depende bastante do veículo, da carga do veículo, do comportamento da suspensão. O pneu ele é projetado para justamente funcionar de forma ideal naquela calibração. Então, nós, no momento de projetação, já fazemos o pneu pensando naquela calibração que o veículo vai recomendar. Usar menos calibração normalmente dá mais conforto para o pneu, mas pode comprometer algumas coisas. Usar uma calibração maior normalmente economiza combustível, tem gente que gosta, mas o carro fica mais duro e também compromete, por exemplo, reduz a área de contato do pneu com o solo, então pode se tornar mais perigoso. Então, nós sempre enfatizamos que o ideal é utilizar a pressão recomendada, porque o pneu é projetado para isso. A melhor condição de frenagem, a melhor condição de aquaplanagem, a melhor condição de conforto, a melhor condição até de durabilidade do pneu, de quilometragem que o pneu vai fazer, na verdade está diretamente ligada a essa pressão do pneu. Por isso também recomendamos que a cada
15 dias de ir lá e calibrar, verificar a pressão do pneu e verificar se ela está correta ou não. Isso, e sempre com o pneu frio, hein? Não vai me calibrar com o pneu quente. O ar quente vai dilatar, vai parecer que tem mais ar do que tem. E numa condição de repouso, o pneu vai acabar ficando mais vazio, né? Exato. E a Pirelli também tem um imenso campo de provas aqui na cidade de Elias Fausto, pertinho de Campinas, pertinho de Piracicaba, no interior de São Paulo, onde tem uma pista maravilhosa que mais parece um autódromo. E é aqui que eles conseguem medir todas as situações que você vai enfrentar no seu dia a dia. Eu conversei também com quem gera aqui o campo de provas para explicar um pouquinho para você o tamanho disso aqui e também com quem pilota para entender quais as sensações que você precisa ter quando tiver ao volante do seu carro com o pneu Pirelli. Vocês estão aqui no Circuito Pan-Americano, campo de provas da Pirelli, 1.600.000 metros quadrados de área, com 7 pistas, 6 asfaltadas e um off-road, com possibilidades de molhar a pista, controlar o nível de água. Então aqui a gente testa de tudo, todo tipo de pneu, de veículo, de moto, o lugar certo é aqui. Aqui a gente chama de laboratório outdoor, que é um laboratório a céu aberto, né? A gente considera as pistas como uma ferramenta, uma máquina, como diziam assim, de trabalho, tá? Então o asfalto é controlado, a gente faz medição de aderência, de gripe de pista, controla o nível de água nas pistas, então tem todo um cuidado com os parâmetros de prova para os testes virem de uma maneira confiável, né, e precisa. A gente testa tudo, cara, desde protótipo que vai ser fabricado ainda, né, novos produtos, como pneus que estão em produção. Às vezes você tem que mudar uma matéria-prima na fábrica, um processo, e o pneu tem que ser retestado. Então a gente testa constante, tá? Seja produtos novos, produtos que estão em linha, as montadoras trazem também pneus que a gente precisa avaliar, então é constante, tá? O trabalho é diário. A gente tem vários tipos de ensaio, tá? Então a gente fala desde um teste de ruído, tá? Como o usuário usa o carro na rua, até um nível de performance em pista com o piloto andando o carro no limite de aderência, tá? A gente tem 2 grupos de trabalho aqui dentro, um é feito pelos pilotos, são as avaliações subjetivas, que eles dão a sensação que o pneu transmite para o carro e eles dão uma nota e um comentário a respeito daquele pneu. E tem a parte objetiva, que são os testes onde a gente coloca equipamentos no veículo ou na motocicleta e tira uma grandeza física, um espaço de frenagem, uma velocidade de aquaplanagem, um nível de ruído. Então a subjetiva mais a objetiva fornecem os dados para a engenharia de produto mexer no pneu. Existe uma target ladder, né, um target também de produto com várias especificações e todas têm que ser atingidas. Se 90% passar e uma não, invalida e recomeça tudo. Então tem que passar em tudo, em toda a parte subjetiva e objetiva. Geralmente um projeto longo de pneu demora em torno de 2 anos, tá? Então a gente começa desde a fase de prototipagem inicial até eu estou falando homologar na montadora. Lógico que isso é um pouco variável em função do produto, mas o tempo de vida é mais ou menos de em torno de 2 anos. E depois de um monte de testes físicos, químicos e virtuais, chegou a hora de ter o consumidor final avaliando. E para o consumidor final, a Pirelli escala um piloto de testes. E vamos lá, o que um piloto de testes precisa para testar os pneus que vão no seu carro? Para ser um piloto de teste é muito treino, tem que estar todo dia em cima do carro, ter uma boa sensibilidade. A maioria do pessoal vem do desenvolvimento e conforme o tempo vai pegando de pouco em pouco. Eu tive um caminho um pouco diferente, eu vim de competição, eu corri até Fórmula 3000. E quando eu vim para cá, no primeiro momento, achei que pudesse ser alguma coisa parecida, que pudesse ter alguma facilidade, e na verdade foi ao contrário. Eu estava acostumado a sempre eu ter que me adaptar ao carro, não importasse o carro que eu tinha na mão, eu tinha que tirar o melhor dele. E aqui é ao contrário, aqui eu tenho que ser sempre preciso, exatamente igual, para diferenciar a qualidade do pneu de um para o outro. Eu não posso resolver um problema de segurança com um movimento diferente de volante. Eu tenho que saber exatamente qual o melhor pneu para um usuário comum. Nós tentamos trazer para o campo de prova, para nossas avaliações, as situações de rua. Então, desde a situação em linha reta na estrada, o peso do volante, a centratura do carro, até os movimentos mais suaves de resposta de volante, se está linear, se está adequada para a suspensão do carro, e até as manobras emergenciais. Tem o teste de molhado, que é um teste que a gente anda contra o relógio, que é mais algumas avaliações, né? O relógio é só um ponto da avaliação. E a parte de seco também tem as manobras emergenciais que simulam troca de faixa, desacelerações em curva, entre outras. Praticamente tudo pode reprovar um pneu. Qualquer item que esteja fora dos níveis adequados reprova. Desde a parte de subjetiva, desde a parte de soft handling, de centratura, quanto a parte de segurança, qualquer item que estiver fora do ideal, o pneu é reprovado por inteiro. Aqui nós temos os testes subjetivos, que são os pilotos de teste que realizam.
Tem tanto seca, a parte seca, molhada, conforto. E tem os testes objetivos, que são os testes que trazem os resultados em número, para facilitar. Que são os testes de frenagem, que eu tenho o resultado da distância de frenagem, tem o ruído que interno, com os microfones dentro do carro, ruído externo, que é o microfone fora do carro. Tem aquaplaning retilíneo, aquaplaning em curva, impacto contra guia, entre outros. Aqui o teste de etiqueta tem o ruído externo e tem o frenagem no molhado, wet grip. Depois de quimicamente feitos em laboratório, testados e aprovados aqui no campo de provas, chegou a hora desses pneus irem para o forno. E é essa parte que ninguém consegue entender. Não é só pegar os componentes, bater no liquidificador, fazer uma massa, levar no forno e voltar. O processo é muito, mas é muito cheio de detalhes. E são esses detalhes que eu vou mostrar para você a partir do que eu vi lá na fábrica da Pirelli, em Campinas, uma fábrica que tem 52 anos e faz 11 milhões de pneus por ano. Se liga nesse processo, porque se eu não visse fazendo, nem eu ia acreditar. Vamos lá, o processo ele começa aqui na área do Banbury, onde a gente faz a mistura das borrachas. Então a gente hoje tem, né, as borrachas sintéticas, que visualmente são diferentes, aí a gente tem vários tipos, e também usamos a borracha natural. Junto dela a gente utiliza também óleo, sílica e outros ingredientes, né, como resinas, acelerantes, o negro de fumo, que é um dos maiores componentes aí da borracha que vai no pneu. E tudo isso a gente faz uma mistura dentro do Banbury, dentro desses equipamentos, que geram a massa, que é o início do processo. Bom, ela passa desse processo e vem para os demais, aonde a gente coloca, né? O pneu ele é composto por várias etapas, tanto um pneu de moto como esse, quanto o de carro. Ele é composto pela rodagem e os tecidos intermediários, que a gente chama os tecidos de nylon e os tecidos metálicos, tá? A gente também emborracha esses tecidos que fazem parte de toda a composição no pneu. A parte lateral do pneu é o que a gente chama de flanco, tá? Então aqui é toda essa parte que a gente faz essa aplicação. Então o processo em si como um todo, ele é todo encaixado em etapas para que no final a gente leve esse material para a confecção, né? E depois de montado ele vai para a vulcanização, onde ele sofre a transformação no pneu final. Para quem ainda não entendeu ou não conhece, o Banbury é um misturador que faz com que a magia da borracha aconteça, assim como você vê a borracha nos pneus do seu carro. Criado em 1916, ele passou por mais de 106 anos de transformações e evoluções na arte de misturar adequadamente os componentes, sempre sob altíssimas condições de temperatura e pressão. O resultado disso é uma manta de borracha bem espessa e viscosa, que esta sim dará origem aos pneus do seu carro. O processo hoje, depois de tanto tempo em evolução, permite com que se consiga o máximo de fusão dos compostos com o mínimo de perdas. Aqui estamos em mais uma parte da produção dos materiais que compõem o pneu, tá? Estamos na área das cortadeiras, onde são recortados os tecidos têxteis e metálicos, tá? Tecido têxtil é um tecido como esse, tá? Que pode ter o seu fio composto por nylon, poliéster ou ambos, tá? Que faz parte da carcaça ou da parte mais interna e estrutural do pneu. O tecido metálico, que é esse que a gente vê em produção aqui agora na fábrica, é o tecido que é destinado às cinturas metálicas do pneu, que além de garantir a composição e forma do pneu, também orienta a direção para que o pneu deve seguir, tá? Então as cortadeiras são onde são recortados ambos os tecidos nas dimensões adequadas para cada uso. E depois de as lonas de tecidos e malhas de metais já terem aderido à borracha, tanto nos flancos quanto na banda de rodagem, a massa toda vai para o tambor de construção, onde ganha a forma arredondada antes da vulcanização. Aqui ele ainda apresenta uma superfície viscosa e sem as ranhuras que você se acostumou a ver em pneus.
E essa máquina é bem exclusiva da Pirelli, viu? Por seu processo sem igual ao inflar o pneu para que ele tome as suas dimensões de forma automatizada. Logo depois, ele se encaminha para o último processo, a vulcanização. O nome advém do calor e da utilização de enxofre, que é um dos materiais que se encontra nos vulcões. Sim, quando um vulcão explode, ele está cheio de calor e de enxofre. Essa máquina é formada por moldes circulares que permitem a entrada do pneu e depois são fechados uns moldes contra os outros, dando forma final ao componente. Depois disso, um a um, eles vão para uma minuciosa inspeção final, onde passam pelo olhar e pelo tato críticos de um ou de uma especialista lá da Pirelli, que valida se os pneus estão 100% e podem ir para o mercado e reprova os que não atendem a todas as normas do processo de fabricação, que venham com alguma mínima avaria ou uma mínima deformidade. Isso já basta para eles serem reprovados. Afinal, o pneu, mais do que um produto ou uma marca, é uma peça fundamental, a única que separa você do chão na hora de dirigir. Por isso, segurança é fundamental. Agora que você já está por dentro de tudo o que acontece para um pneu nascer e chegar aí na sua casa, viu só o tanto de tecnologia que você tem aí no seu carro? E pensar que tem tanta gente que não valoriza isso, coloca um pneu remoldado, risca o pneu, colocando em risco a minha segurança, a sua e de todos que estão compartilhando uma estrada, uma rua ou uma avenida. Depois dessa aula, eu duvido que você não vai chegar lá no seu carro e dar uma olhadinha, tanto no estado dele quanto na marca. Essa tecnologia toda só faz bem para você. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv, para saber mais sobre as tecnologias que a Pirelli coloca em pneus de carro, de picape e de moto. Acesse aí também no Instagram, @Pirelli_BR e fique por dentro de tudo do que a marca faz aqui no Brasil, além desses mais de 11 milhões de pneus, que já é bastante coisa, né? Bom, agora eu vou olhar mais um pouquinho aqui, porque apesar de a gente ter feito tudo isso, eu ainda não vi tudo. Até a próxima. Segue no Instagram lá que tem coisa. Alô? Teste 1, 2, som. Ea, ea. Meniquito, papá. Pode ir? Depois da vinheta eu conto tudo. Vou fazer de novo. Como é que eu comecei? Ótima pergunta. Bom, tem futuro esse cara, hein? Hã? Tem futuro, hein? Talento. Não, talento não. 450 vídeos depois que não aprender, vai embora, né? Talento.